Esse é o desejo do nosso coração. Quantos querem ser livres aqui? Diga amém. A palavra do Senhor diz que foi para a liberdade, foi para ser livre que Jesus Cristo nos libertou. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Fiquei pensando numa palavra e eu fiquei pensando numa palavra sobre liberdade, ou sobre libertação, e eu fiquei pensando nisso essa semana, e vem orando por essa palavra. Opa! Glória a Deus. Quase que ela... Obrigado. E eu fiquei imaginando quantos e como poderíamos ser livres, mas livres do quê? E muito mais do que livres do quê? Seria livres para quê? E qual a nossa utilidade em tudo isso? O texto que a gente vai repartir, por enquanto você vai abrir na tua Bíblia em Filemão. Você pode procurar que tem. Pode ser que ela esteja colada aí uma na outra, mas é... E enquanto você acha aí, eu vou abrir um outro texto. Filemão. Seja sincero, alguém nunca leu esse livro? Levanta a mão assim para mim também. Filemão. Nunca ouvi falar nesse homem. Ou, aliás, já ouvi falar, mas não sei quem é. Muito pior do que não saber de Filemão é saber de Onésimo. Já ouviu falar nesse? Eu descobri que meu vizinho chama Onésimo. Quando ele me apresentou, ele falou assim, fujão. E é justamente sobre esse homem que a gente vai compartilhar. Mas antes de Filemão, segurem Filemão e eu vou ler um texto aqui, irmãos. Gálatas 5:1 diz o seguinte, presta atenção aqui, querido. Portanto, permaneçam firmes nesta liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão. Vou ler mais uma vez. Portanto, permaneçam firmes nesta liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Amém? Segurem Filemão. Vamos orar, por favor. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por Jesus. Obrigado pela cruz. Obrigado, Deus, porque tu és um Deus que está sobre este lugar. Muito mais do que estar aqui, o Senhor está em nós. Muito mais do que uma visita, muito mais do que uma visitação da tua presença. Mora em nós, Senhor. Habita em nós. Faça do nosso ser útil, semente para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu tive num projeto e tenho caminhado com alguns irmãos que têm problema com dependência química. Não sei se você já viveu, já vivenciou alguém dentro da sua casa ou próximo a você com algum problema de dependência, seja de qualquer forma, seja química, ou seja de jogo, ou de qualquer outra virtude. E, para minha surpresa, eu queria, na verdade, fazer uma ilustração, e eu pedi que quem já tivesse sido preso que levantasse a mão no grupo onde a gente estava. Quando eu pedi, você que já foi preso alguma vez, em cadeia de verdade, levanta a mão. 80% das pessoas tinham sido presos. E cada um compartilhou um pedaço do que é viver em cadeia. E eu estava perguntando a um deles o que mais me chamou a atenção, o Ricardo. Ricardo é novo no projeto, está lá há bem pouco tempo. E eu falei, Ricardo, qual é a pior fase da cadeia? Ele falou, Evandro, quando a gente quer dormir e tem que aguardar a vez. A gente não dorme porque quer, a gente não deita porque quer dormir. A gente tem que aguardar a oportunidade, porque muita gente não tem espaço para deitar. E se você deitar embolado, você não dorme bem. E esse dia eu estava reclamando que meu travesseiro estava ruim. E eu falei, como é que é isso, Ricardo? Ele falou, Evandro, eu não consigo dizer. Ele falou, só quem viveu em cadeia
Quem tem a vontade de sair e não consegue, vai poder dizer isso. Ele falou, eu arrumei um jeito de sair da cadeia. Eu falei, como é que foi? Ele falou assim, tentei suicídio 4 vezes. Nas 4 vezes me soltaram. Nas 4 eu tentei, primeiro amarrei lençol e cadastro, e o que havia de possibilidade eu dava um jeito. Mas assim como o Ricardo, e eu comecei a pensar em que tipo de cadeia a gente vive, ou quais são os tipos de cadeias que nos prendem, porque para falar de liberdade, nada melhor do que falar de prisão. Só quem tem a necessidade de estar livre, ou para quem vivenciou cadeia, ou prisão, ou escravidão, sabe o valor que a liberdade tem. Quando põe o pé para fora, e ele assim, agora estou livre. Isso não tem preço. Liberdade não tem preço. Poder dormir quando quer, poder levantar quando quer, poder sair quando quer, poder voltar quando quer. E algumas cadeias são bem simples, irmãos. Algumas são temporárias, não por escolha própria, mas por circunstância da vida. Eu vou te dar um exemplo bem claro. Minha esposa queria estar sentada assistindo aqui, ou repartindo, mas ela tem que ficar lá sentada, porque tem 3. Temporariamente ela vai se prender às crianças, não quer dizer que as crianças sejam o motivo da prisão, mas a circunstância desse tempo vão fazer com que a gente passe por isso. E algumas cadeias não são por conta das escolhas ou consequências dela, mas outras são. Inclusive filhos. Eu poderia escolher não ter filhos agora, mas aí veio o primeiro, veio tão bonitinho, eu falei, bora fazer outro. Aí veio a Sofia, bonitinha também, e o terceiro a gente não escolheu não, e a gente esperou mais um pouco. Eu falei, filha, nós tínhamos um problema, e quando dizíamos assim, vamos engravidar, era no outro dia, irmão. E os filhos vão crescendo, e a gente vai lidando com situações, e a gente aprende, e eu tenho plena convicção de que os filhos vêm para trazer graça de Deus sobre nós. Filhos são a oportunidade que Deus nos deu de experimentar o amor de Deus. Pelo menos um pouco na essência do que Deus é para nós, ou do que nós somos para Deus. É como um filho dizer para o pai, falar assim, não te amo mais, não quero mais ficar perto do senhor não. Eu falei, tá maluco, rapaz? Então junta as tuas coisas e vai embora. É assim que a gente faz? Um filho que não obedece, ou um filho que não faz o que você quer, não, você não tem maturidade para entender isso. Algumas vezes eu falo com o Davi, ele bate o pé e sai bufando. A vontade que eu tenho é de ir atrás e cumprir o que a palavra ensina. A vara corrige. Mas não dá para ser sempre assim, a ferro e fogo. Então a gente vai balanceando as duas coisas, e a gente não tem maturidade suficiente, e não tem um manual que diz que tem que ser desse jeito. Lá em casa pode ser assim, na tua pode ser diferente. Cada um tem a sua maneira de tratar, sua maneira de cuidar, sua maneira de agir. E não é o que os filhos ou a circunstância fazem com a gente, é o que a gente faz com o que eles fazem com a gente. Que de fato o filho cansa, que de fato o trabalho cansa, e algumas circunstâncias afetam a vida da gente. Tem gente que trabalha porque gosta, tem gente que trabalha porque precisa, e tem gente que odeia o trabalho que tem, e tem gente que muitas vezes quer tomar uma decisão, fala assim, vou largar, fala, hoje eu largo, não suporta aquele homem, vou embora, mas não tem coragem, ou talvez falta condição para isso, fala, não, se eu for, lá fora está muito pior. A decisão que Onésimo, no livro de Filemão, que na verdade não tem a ver com Filemão, tem mais a ver com Onésimo do que com Filemão, e quem escreve a carta não é nenhum nem outro, quem escreve a carta é Paulo, e para nossa reflexão, Paulo estava preso quando escreveu essa carta a Filemão. Então, ele escreve uma carta de recomendação, recomendando a Onésimo. Onésimo era escravo de Filemão. Depois, se você quiser ler a história, é bem curta a história, mas é uma história linda. Onésimo toma a melhor decisão da sua vida. E a decisão, no caso de Onésimo, que era escravo, a melhor decisão de um escravo é ser livre. Então ele decide ser livre. Então junta as coisas dele, um dia que apareceu a oportunidade, e quando a oportunidade surge, ele decide ir embora. Junta as coisas dele e vai embora. E larga Filemão para trás.
Filemão, senhor de Onésimo, aquele que tinha autoridade sobre ele, aquele a quem Onésimo devia, e devia pagar com serviço, e provavelmente devia muito, então era escravo por isso. Onésimo decide ir embora, e quando vai embora, e vai para outros cantos. Diz uma coisa, irmão, eu, quando mais novo, namorava com a Sarisa, eu tinha 17 anos de idade, ainda não tinha carteira de motorista, e às vezes pedia ao meu pai, falei, pai, a igreja era pertinho ali, em Jardim, lá em Laranjeiras Velhas, e papai tinha um carrão top, foi nesse que Sarisa se apaixonou, Escort 91. Aí a gente pegava o carro, e todas as vezes que a gente ia, que às vezes eu virava a esquina e via um cone, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Blitz. Irmão, quem deve, perde a paz. Quem deve, não dorme. Deve alguém, a pessoa nem te viu. Aí você passou, a pessoa te viu, aí você já viu. Será que viu? Não, será que não viu? Não. Vou lá ou não vou? Finjo que não vi? Sigo adiante? Escravo. Será que me viu? Tem gente que olha. Esse dia eu passei por uma pessoa, eu sei que ela me viu, irmão. Ela fez assim, continuou andando. Eu falei, será que não me viu de fato? Será que não quer falar? A gente tem liberdade para falar com quem quer, irmão. Tem gente que faz aniversário, mas não posta foto, porque não deu para convidar todo mundo, aí não põe a foto. Falando, não vou botar a foto não, irmão. Se eu botar a foto, vai saber que... Irmão, a gente tem liberdade para chamar quem quiser, quando quiser, na hora que quiser. A Sarisa comentou que estava um circo lá em Vitória, Patati Patatá. E para quem... Esse é o nosso meio, irmão. A nossa night é essa. Patati, circo, tal. Essa é a nossa galera. E ela comentou com a amiga que tinha o Patati estava em Vitória. E a amiga foi na frente com o filho. Aí mandou uma mensagem, Sarisa, eu estou aqui, por acaso, vim pagar uma conta aqui no Shopping Vitória. E eu lembrei que o circo está aqui. Estou te ligando, estou mandando uma mensagem para ver se você não se importa de que eu vá, porque a gente podia ter ido ausência de liberdade. Não, vai onde você quiser, irmão. Do jeito que você quiser. Com quem você quiser. Algumas amizades, alguns relacionamentos nos tornam escravos ou escravizam o outro. Tem que estar sempre prestando conta. Tem que estar sempre dizendo onde vai. E quando, irmão, se sair da igreja e for para a pizzaria com outro, acabou o relacionamento. Como assim, irmão? Está chateado comigo? Te fiz alguma coisa? Você foi comer pizza com a cela, outra cela. Você está querendo trocar de igreja agora? Eu não tô, irmão, ajuda. Liberdade. E a gente vai viver nessa vida cotidianamente, não percebe o quanto a gente vai sendo escravo disso tudo. Experimenta ficar sem seu telefone. Meu telefone deu um problema na bateria hoje, fiquei o dia inteiro. Parecia que estava faltando alguma coisa, o telefone não tocava. Eu falei, tem alguma coisa errada? Sem telefone. Tem gente que não consegue passar um tempo sem ver como é que está o Face, ou sem dar uma olhada no WhatsApp. Aliás, eu não sei como a gente viveu sem WhatsApp até hoje, irmão. Eu não consigo imaginar como era antes do WhatsApp. E a gente vai tocando a vida, aquele sinalzinho do WhatsApp, aquela musiquinha, parece que dá uma coisa na gente que desperta a curiosidade. Quem é que está mandando mensagem agora? Você não percebe que a gente vira escravo dessas coisas? Tem gente que não consegue sair de casa e deixar a louça em cima da pia. Não sai de jeito nenhum. O que tem lá fora é muito mais importante do que lavar a louça. E fala assim, deixa a louça quando voltar. Quem dera se ela já estivesse sozinha, se ensaboado, mergulhado. Volta para casa, está tudo limpo, está tudo organizado. O problema é que quando a gente volta, irmão, a gente volta cansado e a casa está do mesmo jeito. Você sabe por que é dar banho em 3 crianças? Uma atrás da outra? Aí quando você volta, a primeira está suja? A gente começou até a dar banho invertido, para ver se ele sendo o último, né? Mas não tem jeito, não. Não consegue sair de casa. Eu tenho um amigo que tem um problema de toque. E a gente estava numa reunião, e a televisão estava um pouco torta. A reunião era importante. E ele ficou sentado, olhando para a televisão, não prestava atenção em nada, ficou cego. E olhava para a televisão, e a outra pessoa explanando o problema, o assunto da reunião em questão,
E ele ficava assim. Aí eu falei, o que foi, meu? Ele falou, a televisão está torta. Teve que levantar, ir lá desentortar a televisão, voltou, fez, ufa, como se a televisão fosse o fim do mundo. Parece uma besteira, mas é escravo. A casa pode estar toda limpa. Aí no canto tem uma marca de pé. Limpei a casa toda. Vocês já sujaram ela inteira. Eu não estou dizendo que tem que ser assim não, irmão. Tem que ter zelo, tem que ter cuidado. Mas cuidado para que as coisas não nos tomem. Onésimo encontra com Paulo na cadeia. E no relacionamento de conversa entre ele e Paulo, preso, você já viu conversa de quem se encontra? E aí, irmão, como é que você está? De onde você é? Eu sou lá de Colosso, de onde era Onésimo, de onde era Filemon. E aí, o que você está fazendo aqui? Ah, rapaz, eu decidi tocar minha vida. E eu saí porque eu queria ser livre. E agora, por outro motivo, me pegaram e me botaram preso aqui na cadeia. Eu acabei me encontrando com você. Falei, você está preso por quê? Ah, eu estou preso por causa do Evangelho. E eu me tornei escravo de Jesus. E agora vivo por Cristo. Estou preso por isso. E ele encontra com Onésimo na cadeia. E Paulo escreve uma carta e falou, rapaz, eu conheço Filemon. Já falei de Jesus para ele. Filemon se converteu, entregou a vida a Jesus, e agora Filemon é nosso irmão em Cristo. Então, peraí, eu vou escrever uma carta, você volta para Filemon e você entrega essa carta para ele. E Paulo escreve então a carta de Filemon. E na carta ele recomenda a Filemon que receba Onésimo. E o que mais me chama a atenção é o seguinte, ele escreve a carta e diz assim, ô Filemon, receba, eu até poderia te obrigar a fazer alguma coisa, mas prefiro pedir com amor que você faça, não por obrigação, mas poderia obrigá-lo a fazer, porque até você, Filemon, me deve sua própria vida. Você estava perdido no mundo, e por conta de Cristo você foi encontrado, senão você estaria perdido por aí. Falei, então entrega a tua vida a Jesus. Então Filemon entrega, e agora encontra com Onésimo e volta a Onésimo com uma carta na mão. Só que a carta de Onésimo para Filemon não sabia qual era a atitude de Filemon. Quando ele volta, claro que o livro tem uma página só praticamente, e você começa a saber do princípio ao fim, com 5 minutos você sabe da história. Agora volta, sendo escravo, fala assim, não sei qual vai ser a atitude de Filemon, porque um escravo poderia ser açoitado, poderia ser morto. Escravo fujão não tem vida própria, não é dono de si, o nome já diz, é escravo. E agora Filemon recebe a Onésimo e Paulo diz, se por acaso, se o que Onésimo te deve, põe na minha conta, eu pago. Porque antes Onésimo era inútil para você, mas agora para o reino ele é muito útil. Então, eu gostaria que ele ficasse comigo aqui, para ser um cooperador comigo. Mas agora prefiro que ele vá até você e que resolva a vida dele. Depois ele prossiga adiante. Quando o Ricardo, lá do projeto, disse que a solução para a liberdade estaria na morte, eu tive que concordar. Eu falei, se você não tiver para onde ir, se não tiver como fugir, qual é a solução para quem não tem para onde ir? Ele falou assim, a morte. Eu falei, de fato é. Mas como é que a morte pode libertar alguém de uma cadeia? Gálatas 2:20 diz assim, Paulo escrevendo aos Gálatas diz, eu já estou crucificado com Cristo, não sou eu mais quem vive. O que é estar crucificado? É estar morto. Então vamos trocar o crucificado pelo morto? Eu já estou morto com Cristo. Qual é a autoridade de um morto? Hã? Imagina aqui, vou pegar o pastor Félix aqui. Imagina que eu tenho um negócio com o pastor Félix. E éramos sócios de uma empresa. E o pastor Félix
me enganou, me deu um tombo, me tomou dinheiro, me levou o que não era dele, me tomou. Eu queria falar roubou, mas estou com vergonha. Posso falar? Me roubou. E agora ele vai embora. Eu não tive como tomar desse dinheiro de volta e ele me engana. Agora Deus o livre e guarda. Aí o pastor saiu aqui, virou a esquina, bateu com o carro, morreu. Mas morreu me devendo. Então cheguei no velório do pastor Félix, tinha ninguém vendo, e eu fui lá. E ele está lá, sangue de Jesus te cobre, em nome de Jesus, está lá, deitadinho. E ninguém perto. Aí eu olho para ele, falei assim, cachorro. Sem vergonha. Eu aproveito que ninguém está vendo, claro que não pode fazer isso, e dou uns 2 tapas no rosto dele. Morreu me devendo. Ainda usa a Bíblia, né? Ainda Deus, né? Deus é justo. Sabia que você não ia, mas continuou me devendo, irmão. Se eu bato, se eu cuspo, se eu ofendo, se eu piso, qual é a reação dele? Por quê? Se eu estou crucificado com Cristo, de quem é a minha vida? De quem? Se a minha vida é de Cristo, quem manda em mim? Eu sou escravo de quem? Então, se você mexer comigo, está mexendo com quem? Cuidado com. Me lembro um dia que saí de casa, sentei lá no vale, um dia de muita ausência de recursos, para não falar falta de dinheiro. Eu tinha aberto um negócio com R$ 1.400 no bolso. Aluguei uma sala, fiquei 5 meses sem pagar aluguel, porque não tinha dinheiro mais para pagar aluguel. E eu disse para a Sarisa, Deus me botou um projeto no meu coração. E ela falou assim, você está louco? Tem 3 filhos para criar? Projeto não enche barriga? Sonho não enche barriga. Eu falei, é verdade, mas estou cansado de fazer as coisas de própria vontade. E eu vou escolher obedecer ao Senhor. E todas as vezes que eu pedi um sinal, Deus dava um sinal. Deus sempre trazia gente, como aconteceu no domingo passado. Eu desci com o teclado na mão, a Nininha me parou aqui e falou assim, eu ouvi Deus falando com você. Eu falei, meu Deus. E falou mesmo. Algumas vezes Deus fala tanto com a gente. Nosso Deus é um Deus que fala mesmo, que se manifesta, que diz, que mexe, que revira a gente por dentro. Nesse dia eu estava sentado, fui para o vale e sentei, não tinha grana mesmo. Eu sentei e falei, Senhor, um dia eu entreguei minha vida para o Senhor, e agora eu sou problema teu. Eu sou problema do Senhor, eu não sei o que eu faço hoje. Eu não sei se eu aceito emprego, se eu vou para casa, eu não sei o que eu faço, eu pego dinheiro emprestado. Eu falei, eu sei que eu não tenho grana para comprar fralda hoje. Não sei como o Senhor vai fazer, mas a minha vida é do Senhor. O Senhor tem um governo sobre mim. Ele falou assim, não tem problema em obedecer, o problema é não entender quando o Senhor diz. Ele falou, mas eu já entendi. E as providências vieram acontecendo, Deus veio abrindo porta onde não tinha. Deus veio trazendo a provisão. Não veio como corvo, mas veio através de gente, abrindo porta, dando graça. Se um dia entregamos a nossa vida para o Senhor, então a nossa vida é dele. Agora, talvez você não entenda bem o que eu vou dizer, mas até o direito de se magoar, até o direito de ofensa não é mais meu. Morto não é dono de si. Morto não tem orgulho próprio. A minha vida é do Senhor e para a glória dele eu preciso viver. Amém. Como essa palavra dessa semana falou comigo sobre ter o governo de Cristo sobre nós. A vida inteira a gente entende, e é bíblico isso. Se eu perguntasse aqui, por que Jesus morreu na cruz? Por quê, irmão? Ou para quê? Para que Jesus morreu na cruz do Calvário? Responde. Para nos salvar. É sempre isso que a gente entende. A gente sempre entende que a cruz é para nos salvar. Mas eu estava lendo um texto de Romanos 14:9, diz assim, foi precisamente para isso, ou foi exatamente por isso, que ele morreu e voltou a viver, para ser Senhor. A cruz não é
somente para salvar e nos limpar, nos livrar do pecado. Romanos 14:9 diz, foi precisamente, em outra tradução diz, foi exatamente por isso que ele morreu e voltou a viver, para ser Senhor. A palavra Senhor nesse original quer dizer Kyrios. Kyrios quer dizer autoridade máxima sobre alguma coisa. Se o Senhor quiser, ele pode prender na sua respiração por 60 segundos, ou talvez um pouco mais, e a gente acabou. Isso é Kyrios. Esse é o governo, essa é a autoridade. Entregar a vida para Jesus não é só vir à igreja de vez em quando, levantar a mão, ser fiel. É ter o governo dele sobre nós. Talvez o governo de Jesus seja o mais difícil do Evangelho. O governo dele. Uma família cheia de filhos semelhantes a Jesus. Algumas cadeias nos impedem de seguir adiante. Eu tenho lidado com gente no dia a dia e eu tenho visto gente sendo curada de coisas que nem eu nunca tinha visto na minha vida. Porque um dia decidiram estar debaixo do governo de Jesus. Debaixo de autoridade. Se submetendo, honrando, obedecendo. A minha palavra hoje é uma palavra para alguém que, a despeito de estar aqui, que a despeito de congregar, de viver comunhão, ainda continua escravo. Escravo de sentimentos, de amargura, escravo de pecado. Tem gente que não consegue ir adiante. Eu estava pensando, por que as pessoas começam a dizer a diferença e, por qualquer motivo, dizem assim, você me perdoa. E tem gente que pede perdão como se fosse nada. E eu queria te perguntar, alguma vez você já prestou atenção na diferença entre me desculpe e me perdoe? Vou tentar explicar. Imagina que nós estivéssemos saindo aqui na porta da igreja e passasse de carro aqui e por algum motivo eu batesse um outro carro aqui na frente da igreja. Bati o carro. E agora, depois de ter batido o carro, eu saio do carro. Não, me desculpa. Tudo bem, vai pagar o prejuízo. Nisso cabe me desculpa. Quando o mesmo carro, a mesma circunstância, a mesma situação, eu bati na traseira do mesmo carro, só que dentro tinha uma criança. E essa criança, com impacto, quebrou o pescoço e morreu. A desculpa não cabe. Aí eu preciso de perdão. Porque a desculpa não pode restituir o que eu devia. Só o perdão. E algumas vezes, em alguma circunstância, algumas coisas que aconteceram lá atrás, não cabe mais desculpa. Em algumas coisas da nossa vida não cabe mais desculpa. Eu falei, Evandro, o que faz? Eu não consigo voltar atrás e desfazer o que foi feito lá. Como é que eu faço para seguir adiante? Preciso de perdão. Eu queria orar com você. E a gente vai cantar a mesma canção que a gente cantou no começo da palavra. Senhor, eu não sou nada. Eu não sou merecedor. Algumas coisas da vida da gente, a gente precisa de perdão. Preciso perder. Tem gente que guarda ofensas a vida inteira. Palavras que foram ditas, traições não resolvidas, mentiras não esclarecidas. E o que a gente precisa é de perdão para seguir adiante. A gente tenta, às vezes a gente até tenta seguir adiante. Vou ficar aqui atrás, mas às vezes a gente até quer seguir adiante. E a gente, com dificuldade, tenta prosseguir. Mas às vezes não consegue. Então eu queria orar por você, querido, que quer muito prosseguir. Às vezes o cansaço impede a gente de ir adiante.
A irmã estava dizendo aqui sobre cansaço. Deus tira de nós o cansaço. Existem cansaços, irmão, que basta uma noite de sono. Talvez um fim de semana num bom hotel. E a gente descansa. 2, 3, 4 dias sem trabalhar, sem o desgaste. Alguém para olhar as crianças. E aí a gente volta para casa revigorado, descansado. Mas alguns cansaços a gente passa a vida inteira e não consegue descansar. Jesus, sabendo disso, nos dá uma palavra que é tremenda. Ele diz: vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim. Se o cansaço não é resolvido com um fim de semana no hotel, ele diz assim: venham a mim. Aprendam de mim. E no fim ele diz assim: encontrareis descanso para as vossas almas. Tem alguém com a alma cansada aqui? E eu queria pedir a você que ficasse de pé. Nós vamos cantar essa canção, depois vamos orar ao Senhor. Enquanto nós estivermos orando, se alguma coisa lá atrás precisa ser resolvida, em nome de Jesus, eu queria orar por você. Vamos cantar. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me faz chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Os feridos de alma são curados, os cativos de oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Vamos orar ao Senhor. Senhor, é verdade, Senhor. Tudo o que precisamos, Senhor, tudo o que precisamos está em Ti. Tu és o dono de tudo, Senhor. Teu é o governo, Tua é a glória, tudo é para o Senhor. Teu é o trono, Senhor. E muitas vezes nós nos assentamos nesse trono que não é nosso. As escolhas são feitas de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa conveniência, de acordo com a consequência, de acordo com a circunstância. Mas tudo o que queremos é escolher o Senhor como governador, como autoridade sobre nós, como Quírios para a Tua glória. Deus, em nome de Jesus, queremos pedir ao Senhor que trate em nós, Senhor. Assim como Onésimo, queremos voltar lá, Senhor, e queremos tratar aquilo que ficou parado lá, aquilo que ficou sem solução. Deus, em nome de Jesus, ponha perdão no nosso coração, Senhor. Traga libertação àqueles que estão presos. Muitas vezes a cadeia não está do lado de fora, Senhor, está em nós. Nós somos aquele que tem a chave da própria cadeia, Senhor. Deus, em nome de Jesus, traga libertação, Senhor. Os que estão cativos
cativos pelo pecado, da mentira, da amargura, da mágoa, da angústia. Senhor, em nome de Jesus, oramos assim, Senhor, para que o Teu nome cresça, para que o Teu nome apareça, para que o Senhor mesmo esteja em evidência, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar, querido.